amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Querido, graça e paz vos seja multiplicada. Alegria imensa, mais uma vez, partilhar da palavra de Deus e ainda falando sobre essa história de sobrevivência e de integridade do povo de Deus no meio do caos, com base em 1 Timóteo 4:1, alguns apostatariam da fé porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Falamos sobre o bom soldado de Cristo, se comporta fielmente. Falamos sobre a doutrina que é a única capaz de vencer a heresia. Falamos sobre o ascetismo, sobre o hedonismo, sobre essa busca desenfreada e faz com que as pessoas fiquem cegas e se percam nas escolhas da vida. Falamos sobre a heresia, aquilo que subverte a verdade, desestabiliza e destrói o núcleo cristão. E falamos também sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo dessa confusão toda, porque as pessoas estavam dando ouvidos a doutrinas de demônios. Existem algumas teorias. A primeira é que os mestres errôneos, eles gastavam muito tempo falando acerca de espíritos malignos. E a Bíblia, em especial Colossenses 2:8, atesta o fato de que houve debates semelhantes a isso em Colosso. Porque diz o texto, tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse é um problema grave que o Brasil viveu a nível teológico, onde os demônios tiveram a ascensão e as pessoas passaram a conhecer mais sobre isso do que sobre Cristo. O que a Bíblia também diz, em segundo lugar, por que as pessoas estavam perdidas, é que alguns estavam interpretando essa referência de demônios no sentido subjetivo. Isso daria a entender que em 2 Coríntios 2:10, 4:4, Paulo vai crer que Satanás e suas hostes demoníacas haviam assumido o controle deles, ressaltando daí que o ensino deles era um ensino demoníaco. Se for ler 2 Coríntios 2:10, Paulo diz que perdoava para não ser vencido por Satanás. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Seja como for, como homens
eles eram agentes de hipocrisia, homens que falaram mentiras, e a Bíblia vai dizer que eles tinham a mente cauterizada. E esse problema vai relacionar com uma consciência fraca, com uma consciência contaminada. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre coração puro. Por isso que a Bíblia fala sobre conservar a fé, conservar a boa consciência. Por isso que isso vai ser muito repetido. A palavra cauterizada é a ideia que o diabo levou cativo e colocou a sua marca neles, em lugar da marca de Cristo. Por isso, 1 Timóteo capítulo 3, versos 6 e 7 diz assim: ensoberbecer faz cair na condenação do diabo, e a falta de reputação perante os de fora faz cair em descrédito e na armadilha do diabo. A má consciência vai levar a dois erros. Eles estavam proibindo o casamento e eles estavam se abstendo de certos alimentos. O que está em jogo aqui é a maneira que o Antigo Testamento entende a criação e o conceito cristão de ação de graça. Os alimentos são bons, visto que eles foram criados por Deus, porque tudo que Deus cria é bom. São bons quando recebidos em ações de graça pelos cristãos que conhecem a verdade. E nada deve ser rejeitado se é recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração elas são santificadas. Paulo vai afirmar isso ainda em Romanos 14, que esse modo de viver, que essa característica é característica de uma pessoa fraca. E eu gostaria de pensar um pouco amanhã sobre o que é essa pessoa fraca. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Você se tornou um místico da fé? Ou você é alguém pautado? A sua consciência não está cauterizada? Você pode cantar: eu tenho a marca de Cristo e sigo por fé, porque a despeito de tudo que vivemos, Cristo continua governando a nossa vida. Que Deus abençoe você. Amanhã vamos falar sobre essa pessoa fraca. O que é essa pessoa fraca? Mas agora eu quero orar com você. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa a nossa vida. Senhor, quantos desafios nós temos vivenciado. Que desafio para nós como igreja. Que desafio, Senhor, tem sido esse tempo. E muitos outros, ó Deus, que muitos vivem, mas nós não ficamos sabendo. Essa pandemia alcançou todo o mundo, mas existem pandemias que alcançam pessoas, corações, famílias, jovens, adultos, e muitos nem ficam sabendo. Senhor, nos dá força, nos dá consciência. Não permita que a marca de Cristo não seja a marca da nossa vida, porque nós queremos viver lutando, vencendo pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.